Boa tarde, segundo ano C, segundo ano D. Vamos para a nossa aula 6 de língua portuguesa? Eu estava morrendo de saudades. Vamos lá? Vamos continuar trabalhando com fábulas. Então, vai lá buscar o seu caderno, o seu livro de língua portuguesa, lápis, borracha, lápis de cor. Procura um local que você está acostumado a fazer sua atividade, senta confortavelmente e vamos começar a nossa aula. Vamos lá? Para a nossa atividade, nós vamos hoje prestar muita atenção. A gente já vem falando disso desde o comecinho das aulas de língua portuguesa. Então, o tema, o gênero que nós estamos estudando é fábulas e tudo vai girar em torno das fábulas. Você vai registrar lá no seu caderno atividades de língua portuguesa. A data de hoje, da aula de hoje, é 18 de agosto. Mas se você estiver fazendo numa outra data, registra lá a data que você está realizando a sua atividade. Mas hoje é 18 de agosto de 2020, uma terça-feira. Nós vamos ler sozinhos de preferência. Eu vou ler aqui esse texto elaborado pela Seduc, mas eu gostaria muito que vocês fizessem uma leitura com bastante atenção, sozinhos. Nós já estamos falando disso, então nós vamos ver o conceito de fábula. Fábula é uma história curta onde os personagens, na maioria das vezes, são animais que possuem qualidades humanas. A fábula sempre traz uma moral, um ensinamento para o leitor. Geralmente a frase que indica a moral está no final da história. Esse texto foi elaborado pela equipe da Seduc, que é a Secretaria de Educação. Agora nós vamos realizar a atividade desse pequeno texto. E antes eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui, ó, presta atenção, tá vendo? Aqui e aqui. Deixa eu pintar esse espacinho, esses dois espaços. Letra A. Na apostila de vocês está escrito assim: enumere os parágrafos do texto acima. Qual é o texto acima? Esse texto que nós acabamos de ler. Aqui, olha só. Vou pegar uma setinha aqui para mostrar para vocês. Opa! Aqui eu tenho recuo de parágrafo e aqui eu tenho outro recuo de parágrafo, certo? A atividade ela está pedindo lá na letra A, ela pede para que a gente enumere os parágrafos do texto acima. Então vocês vão enumerar. Quantos recuos de parágrafo eu tenho? 2 recuos de parágrafo, então eu vou anotar 1, 2. Na letrinha B, ela está pedindo aqui, ó, letra B. Nós realizamos a atividade aqui na letra A, certo? Ó, a gente fez a letra A, que era para enumerar os parágrafos. Agora a gente vai fazer a atividade da letra B. Que pinte no texto a palavra fábula. Que cor eu pinto, professora? Uma cor clara, para que a gente possa ver a palavrinha fábula. Pode ser um amarelo, um laranja, um azul claro, um verde claro, para que possa enxergar. Pinta de leve a palavrinha fábula. Lá na letrinha C, você vai ler no seu livro didático de língua portuguesa, lá na página 70, a fábula, novamente, a gente já leu essa fábula, o corvo e a raposa. Nós vamos ler essa fábula. Tente ler a fábula sozinho. Se você não conseguir, você vai pedir ajuda para um familiar. Mas, inicialmente, tenta ler sozinho. Eu sei que você vai conseguir, tenho certeza disso. Tenta ler sozinho primeiro. Aí, na atividade número 2, tá pedindo aqui, ó, na 2, você vai circular as palavras, deixa eu subir aqui um pouquinho. Você vai circular as palavras que você leu lá na fábula. Que palavras são essas? Você vai ler a palavrinha pedaço, a palavrinha queijo, a palavrinha voz e a palavrinha bico. Você vai circular essas palavras, certo? Lá na atividade 2, nessa fábula que você leu, o corvo e a raposa.
Você vai pegar e circular. Pedaço, queijo, voz e bico. Combinado? Estão acompanhando? Tenho certeza que sim. Próxima atividade. Lá na atividade 3, nós vamos, estão vendo a atividade 3 lá, ó? Aqui, ó. Qual das palavras circuladas que você acabou de circular é o alimento que a raposa queria roubar do corvo? Qual é esse alimento? Daquelas palavrinhas que nós acabamos de marcar. Lembram delas? Aqui, ó. Opa. Pedaço, queijo, voz e bico. Quais dessas palavrinhas aqui é um alimento? Você sabe me dizer qual é um alimento? Dessas aqui, ó. É pedaço? É queijo? É voz? É bico? Qual delas é um alimento? Então, você vai registrar isso aqui na atividade 3. Depois, qual é a primeira letra dessa palavra? Qual é a primeira letra? O alimento é, vou falar bem baixinho, queijo. Qual é a primeira letra dessa palavra? Qual é o som dessa letra? Vamos ver? Nós vamos ler agora o som. A gente está trabalhando com a letrinha Q. Q de queijo. Nós vamos ler as sílabas e as palavras abaixo e nós vamos desenhar. Então, nós vamos ler essas palavrinhas aqui, ó. Ah, não quero que fique assim. Aí, nós vamos ler aqui, ó. Que, quá, co. Que, quá, co. Então, nós vamos ler as palavrinhas e depois desenhar. Quiabo, queimada, 4. Um quiabo, uma queimada, 4. Você vai ler as sílabas e as palavras abaixo e vai desenhar. Na verificação da aprendizagem. Nessa atividade da verificação de aprendizagem, vocês têm que tentar realizar isso sozinho, tá? Sempre na verificação da aprendizagem, tenta realizar a atividade sozinho. Se vocês precisarem de auxílio, aí vocês vão pedir para a pessoa que auxiliou escrever do lado, realizado com auxílio, ou só escrever a sigla, a inicial, RCA, realizado com auxílio. Então, lá na atividade 1, vocês vão pintar as palavras que completam as frases corretamente. Então, letra A. Nas fábulas, os principais personagens são. Marca lá. Tá escrito pintar, mas pode pintar ou marcar um X, certo? Nas fábulas, os principais personagens são objetos, animais, marque um X ou pinte a palavrinha. Na letra B. Nas fábulas, a moral serve para ensinar, divertir. Qual o significado da fábula? A moral da fábula? A gente já leu bastante o conceito lá da fábula, certo? Próxima atividade. Nós vamos fazer uma leitura de frases e em seguida peça para um familiar marcar um X para registrar sua leitura. Se você fez a leitura sozinho, com ajuda ou apenas algumas palavras. Então, vai marcar com o X essas frases e as palavras que nós vamos ler agora. Olha só lá o nosso banco de palavras. Primeiro, nós vamos começar com as frases. Primeira frase, lá em cima. Aqui, ó, nós vamos ler essa frase aqui. Opa!
Só um pouquinho, pessoal. Vou pegar um quadradinho aqui e nós iremos ler a primeira frase. O moleque deu quiabo para o periquito. Ele bicou e não gostou. A segunda frase. O papai pegou um coco no coqueiro do quintal. Próxima frase. Ela está escrito a mesma coisa que a primeira frase que nós lemos, só que com outro tipo de letra. Lá na primeira está escrito em caixa alta. Aqui é letra script. Então nós vamos ler novamente. O moleque deu quiabo para o periquito. Ele bicou e não gostou. Próxima frase. O papai pegou um coco no coqueiro do quintal. Ó, o papai pegou um coco no coqueiro do quintal. Você vai ler sozinho, de preferência. Tenta ir colocando o dedinho e vai lendo palavrinha por palavrinha. E depois você vai registrar lá se você leu sozinho, com ajuda ou foi apenas algumas palavras. Próxima atividade. Agora é hora da leitura. Tem uma ficha aí que tem um quadro que tem as palavrinhas. Na apostila ela tem um quadrinho lá que são 2 colunas. Então, agora é hora da leitura. Nós vamos realizar a leitura da ficha com as palavras com que. Esse que de queijo. Aí você tem as sílabas que, qua, quo. Que, qua, quo. Nós vamos ler o quadro que tem as palavrinhas, que tem 2 colunas. Olha aqui. Lá na primeira coluna, olha só. Eu tenho a primeira coluna, talvez tenha alguma diferença na coluna de vocês com a minha coluna. Ou pode ser que esteja igual. Então, a gente vai ler lá na primeira coluna, aqui, ó. Opa! Na primeira coluna. Nós vamos ler a primeira palavrinha. Qual é a primeira palavrinha lá, ó? Quati. Aquarela. Quadro. Opa! Vou iniciar novamente, certo? Deixa eu pegar uma outra cor aqui para ficar mais forte para vocês verem. Quati, aquarela, quadro, quiabo, leque, máquina, periquito, esquilo, coqueiro, raquete, mosquito, pequeno. A segunda coluna tem as mesmas palavras, elas podem estar na mesma sequência ou de forma diferente, uma outra sequência. Então, você vai ler também as palavrinhas que estão na segunda fileira, no segundo quadro. Vou mudar a cor aqui novamente, para a gente ler e vocês prestarem bastante atenção. Quati, aquarela, quadro, quiabo, leque, máquina, periquito, esquilo, coqueiro, raquete, mosquito, pequeno. Então, eu quero que vocês façam a leitura desse quadro com muita atenção e vocês prestem atenção em cada sílaba que tem a palavrinha que.
E aí vocês retomem lá, ó, o que, o que, o quá, o co, tá bem? E agora a nossa aula chegou ao fim. Mas eu sei que vocês vão treinar bastante a leitura, certo? Imaginando o que é um coati, o que é uma aquarela, o que é um quadro, o que é um quiabo, o que é um leque, o que é uma máquina, um periquito, um esquilo, um coqueiro, uma raquete, um mosquito e pequeno. Tenta imaginar, fecha os olhinhos e tenta imaginar cada uma das palavrinhas que você leu. O que representa? Tenta fazer uma imagem mental na sua cabecinha de cada palavrinha. Aí você consegue guardar na sua cabecinha como é que escreve cada uma dessas palavrinhas. Está bem? Em breve, tudo isso vai passar e estaremos juntos novamente, lendo, fazendo brincadeiras, lendo alto, lendo baixo, lendo forte, lendo fraco. E estaremos fazendo muitas brincadeiras. Nós estamos morrendo de saudades. Em breve, tudo isso vai passar. Um grande beijo e até a próxima aula.